Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live de Bloco em Bloco, um programa onde você vai aprender tudo sobre o sistema estrutural que mais cresce no Brasil, principalmente nessa fase onde a gente vai estar, né? E aí nós temos uma pergunta hoje importante que é possível fazer casas de alto padrão em alvenaria estrutural? Cassiano, obrigado, Cassiano. Parabéns para você também, né, cara? Você já faz parte do time. Então, parabéns a todos os nossos colegas engenheiros estruturais que trabalham com estruturas, ou os conhecidos calculistas, né? Então, muito bem-vindos. E muito parabéns por esse dia. Eu até postei uma frase que é da ABS, que é você não calcula o quanto estamos presentes na sua vida, né? Então, o engenheiro calculista está aí, muitas vezes não é lembrado, e a gente quer mudar isso, né? A gente quer nós sejamos cada vez mais lembrados e lembrados por aquilo que a gente entrega de resultado. Boa noite, Denis. Rodrigo, comente sobre a Alveste com lajes planas. Rodrigo Martucci. A Alveste, imagino que você está falando de alvenaria estrutural mesmo, né? Não o módulo do TQS. Lajes planas são lajes maciças. Então, a alvenaria estrutural, a laje maciça, como qualquer outro sistema, é uma laje onde as tensões se distribuem melhores. E muitas vezes acaba sendo a melhor solução, mas não a única, né? O Cassiano perguntando aqui também no YouTube: você sempre utiliza o bloco J como fechamento para apoiar a laje ou não é necessário utilizar o J? Cassiano, na verdade, o J eu uso pouco. Eu uso mais a canaleta U, tá? E aí coloca um sarrafinho do lado de fora para concretar essa laje. Por quê? Porque o J ele forma uma alavanca, então ele quebra um pouco mais facilmente. Tá? Essas perguntas estão chegando no YouTube, então tanto faz. Se você quiser que ele fica no Insta comigo, quem quiser ir para o YouTube vai também. A gente vai onde você estiver, se sentir mais confortável em assistir. Então, vamos lá, tem algumas perguntas aqui. Por que os engenheiros e clientes acham que não é possível construir casas de alto padrão em alvenaria estrutural? Vamos por partes? Essa é a primeira pergunta. Então, essa é uma pergunta chave, né? O porquê que os clientes pensam isso. Hoje eu fiz uma live, meio dia e meio, com a Sabrina. A Sabrina executa obras de alvenaria estrutural de sobrados ali ah, em Limeira, tá? Então, ela comentou que uma das dificuldades que ela tem quando apresenta a solução alvenaria estrutural para o cliente, um dos pontos importantes, é que o cliente não sente segurança no processo. Aí, claro, um leigo, a gente entende, né? Qual que é uma das perguntas que ela recebe? Poxa, mas uma barrinha de ferro dentro de um furo de um bloco vai realmente segurar a minha casa? Não vai cair, né? Esse é um outro bloquinho para vocês terem como exemplo. E aí é uma mistura de conceitos. Ontem a gente falou de bastante princípios, hoje eu vou relembrar alguns deles para que isso seja muito claro, tá? Primeira coisa, nas alvenarias estruturais as tensões são menores e os momentos, a carga axial, elas são distribuídas pela parede como um todo, tá? E isso melhora, sem dúvida nenhuma, o nosso a nossa estrutura. Tá? Mas aí, por que o cliente pensa isso? Por que nós, engenheiros, pensamos isso? O cliente pensa isso e nós, engenheiros, pensamos isso, que não é possível fazer edificação de alto padrão em alvenaria, por alguns motivos. O primeiro deles, sem dúvida nenhuma, é falta de informação clara e de qualidade. O cliente não entender é porque ele é um leigo, e se ele é um leigo, nós não passamos informação com clareza. E passar informação com clareza é essencial para que esse processo mude, tá? Informação clara, ok? O mini curso será com bloco de concreto ou cerâmico? Ambos, tá? O curso da semana que vem vai ser com bloco de concreto e cerâmico, que é a Maratona Alvenaria Estrutural 2.0, tá? Frantônio, muito bom. E vamos continuar aqui. Então, primeiro é isso. O leigo não é obrigado a saber e nós precisamos melhorar a nossa comunicação. Melhorar a comunicação de forma importante, ser mais claro no que a gente fala.
Pessoal, comunicação é um processo assim que a gente precisa desenvolver com o tempo. Se eu chegar aqui nessa live e eu começar a falar uma linguagem muito simples, porque eu preciso saber com quem que eu estou conversando. Tá? O Insta é aberto para qualquer um que quiser assistir. Mas grande parte da minha audiência, de vocês que estão assistindo aí, ou são engenheiros civis, ou são estudantes, ou são arquitetos, ou estudante de engenharia civil, estudante de arquitetura. São profissionais, na maioria deles, que conhecem tecnicamente, minimamente, uma estrutura, ou que eu estou apresentando para isso. Se eu usar uma linguagem muito simples, torna-se desinteressante para vocês. Se eu usar uma linguagem muito complexa, torna desinteressante para o cliente final. Então, ajustar a linguagem é importante para que ele entenda melhor isso. Se eu começar a falar de tensões, de cisalhamento, momento aplicado para o leigo, vai se tornar desinteressante, ele não vai entender o que a gente quer dizer. Então, a primeira coisa é, para que o cliente entenda, nós precisamos ter uma comunicação mais clara com ele. O cliente não entender, eu até absolvo. A gente senta, por favor, vou te mostrar. Vamos pensar agora. Se eu tivesse, por exemplo, essa mesa aqui onde eu estou, e suportasse ela só em 4 pilares, só em 4 pezinhos, isso é uma estrutura convencional. Ou seja, toda a carga dessa mesa, que seria a laje, vão estar chegando em apenas 4 pezinhos. Essa mesa que eu estou é uma mesa grande. Essa mesa que eu estou em cima dela, ela tem 2,70 por 90 de profundidade. Para uma mesa de escritório é relativamente grande, não é uma mesa de reunião, é a minha mesa da bagunça aqui. Temos 2 delas aqui. É uma mesa grande para 4 pilarzinhos. Consequentemente, cada pilar dele recebe uma carga grande, tá? Na alvenaria estrutural, é como se nessa mesa aqui, já que eu não preciso de todo esse vão livre, eu preciso só da minha cadeira, por exemplo, tá? Eu poderia colocar, ao invés disso, uns pés contínuos fora a fora. Consequentemente, o que chega de carga no meu piso é muito menor. Então, eu distribuí melhor as cargas e as tensões. Se eu distribuir melhor todo esse processo, se tem muito mais pessoas para segurar o mesmo peso, fica levinho para cada um. Se fica levinho para cada um, fica mais econômico. Eu não preciso de 4 fortões, eu posso ter vários aqui normais que podem segurar essa carga com mais tranquilidade. Evita picos e torna a sua estrutura mais econômica. Então, entender que o que está segurando a estrutura são a parede em si e muda o conceito. O engenheiro não entender que dá para fazer uma estrutura de alto padrão em alvenaria estrutural é informação mal colocada. Então, às vezes se aprende desde o início que a alvenaria estrutural é uma construção para edificações de baixo padrão. Por que edificação de baixo padrão? Para pequenos vãos, muito pequenos vãos, e com todas as paredes estruturais, sem possibilidade de colocar um ar-condicionado, com vãos muito pequenos, janelas de no máximo 1,20 por 1,20, por exemplo, portas pequenas, e isso aparentemente é uma descrição da edificação de baixo padrão. E aí se aprende assim, e aí isso limita o nosso crescimento. Eu postei, acho que alguma coisa ontem nos stories, que é impossível ensinar algo para alguém que acha que já sabe. Então a gente reseta tudo e aprende de novo, e é um dos pontos que eu estou aqui tentando alinhar com vocês, princípios, conceitos. Então, responda mais claramente a minha pergunta, Angel. Inclusive, o Maron está perguntando: é possível construir alvenaria estrutural em regiões com maior atividade sísmica? Sim, Maro, é possível, basta dimensionar para isso. Nós teremos uma norma brasileira em breve para dimensionamento de alvenaria estrutural em situação de sismo, porque hoje no Brasil não é uma ação obrigatória, mas em países como Portugal é obrigatório, lá já tem norma específica para dimensionar alvenaria em situação de sismo. O que não pode, nem alvenaria, nem concreto armado, nem nenhum tipo de estruturas, é não considerar o sismo e construí-la numa situação de ter sismo. Aí não é só alvenaria, né? Eu ouço muito essa pergunta. Inclusive, eu fiz uma live para quem está assistindo no YouTube, você que está no Insta, lá no canal do YouTube, vai no meu canal, Prof. Rangel, lá, digita terremoto, você vai ver uma live inteira só sobre como a alvenaria estrutural se comporta em situação de sismo. E tem muita curiosidade boa lá, como, por exemplo, o Brasil é um país livre de sismo, não tem sismo no Brasil,
Então, tem várias perguntas lá assim, tá? O cara está perguntando, saindo um pouco da alvenaria estrutural, o que o professor acha de execução de uma viga nova e uma estrutura já pronta, ancorada via compound? Não vejo grandes problemas, depende da proporção entre elas. Tá falando que é estudante da disciplina vai fazer prova após essa live. Chique demais. Qual o tipo de laje mais adequado para grandes vãos? Então vamos lá, vamos por partes. Primeiro, entendeu esse conceito que o não utilização da alvenaria estrutural em edificações de médio e alto padrão é um desconhecimento, é um preconceito para um sistema, porque ele foi rotulado como de baixo padrão, e isso não é verdade, isso é desconhecimento, tá? E o desconhecimento, a verdade liberta, é isso que a gente está trazendo para vocês. Citei você no meu TCC, olha que honra, cara, que honra, fiquei contente, Francisco. Quem precisar de material, pode usar todos os meus materiais, pode citar em TCC, pode citar em artigo, fica à vontade, tá? Aí, inclusive, o Anderson está perguntando aqui, ó, alvenaria estrutural pode receber uma laje protendida? Vamos lá. Nós temos quais tipos de lajes normalmente utilizadas? E eu sempre com foco na pergunta principal da live, que é, dá para fazer alvenaria estrutural sobrado de alto padrão? Sim ou não? Tá? A resposta é sim, mas depende onde ela fica mais atraente, tá? Nós vamos chegar lá já. E eu faço aqui no escritório, sim, muitos sobrados de alto padrão, tá? Em alvenaria estrutural. Na verdade, quando a gente vai falar de alto padrão em alvenaria, a gente vai falar no sistema misto, né, que mistura concreto com alvenaria. No trecho da casa onde o concreto é mais adequado, concreto onde não precisa fazer alvenaria, tá? E se a gente for pensar cá entre nós, muita gente acaba utilizando parte da alvenaria da casa como forma para viga, por exemplo. É uma alvenaria estrutural, já está fazendo alvenaria estrutural, só que sem utilizar o sistema. Está utilizando um bloco errado, um bloco inadequado, colocando a estrutura em risco e utilizando baita aço na viga, se a viga não vai deformar. Se eu estou usando a alvenaria, por exemplo, com forma para a viga, a gente falou disso ontem, ela está absorvendo a carga, porque se a viga não deformou, a carga vai para onde? Se a viga deformou, teria fissurado a alvenaria. Não fissurou, quer dizer que a viga não deformou. Se a viga não deformou, não tem linha neutra, não tem região tracionada, não tem comprimida, joguei aço e concreto fora. Poderia ter feito a alvenaria estrutural e aproveitado os benefícios do sistema, tá? Então, esse é um ponto importante. A gente faz esse híbrido e a gente faz aqui bastante. E aí, em casa de alto padrão, quais são as características de uma casa de alto padrão? Vamos lá, vamos. Porque alto padrão também depende, né? Alto padrão para quem? Qual que é o seu nível? O que é o alto padrão para você? Eu já vi alto padrão em algumas cidades que para a gente aqui é médio baixo. O que é alto padrão? O alto padrão, normalmente a gente chama de casas de uma área construída maior, com grandes vãos de portas e janelas, com arquiteturas com plasticidade, que a gente chama, né? Com diferentes níveis, enfim, isso é um ponto, normalmente caracteriza uma casa de alto padrão e com custo por metro quadrado mais elevado por toda essa característica, um acabamento mais elevado, assim vai. E a característica dessas casas de alto padrão, vãos grandes, tanto de portas e janelas, quanto de ambiente, então aquelas salas muito grandes. Essas salas muito grandes, elas, imagina que eu tenho um vão aí entre paredes para vencer de 7 metros, por exemplo, 8 metros, vãos relativamente maiores. Eu preciso tomar duas decisões. Ou eu crio vigas para reduzir isso, para vãos onde a laje treliçada, que é mais comum, seja uma boa solução, por exemplo, fazendo vigas, pilares, diminuindo esse vão. Para vãos assim, o ideal para uma laje treliçada de 12 seria até 4 metros, 3,80. Aí eu faço uma laje de 12 tranquilinha e o vão diminui. Mas eu crio uma viga e provavelmente tenho que criar mais pilares, porque dependendo da carga, do tamanho dessa viga, ela não pode chegar diretamente em cima da alvenaria. Tem que fazer conta para confirmar isso. Dependendo dos casos, sim, dependendo dos casos, não. Vãos muito grandes, normalmente isso não é possível. Ou eu uso uma laje que vença esse vão completo.
Vamos lembrar quais tipos de lajes principais que a gente tem mais comuns disponíveis no mercado? Laje maciça, tá? Laje de concreto maciço, armada com barras ou com telas, ok? Muito comum em edifícios e raramente utilizado em sobrados. Por quê? Por questão de forma, basicamente. Eu precisaria de um volume de formas e de escoramento maior. Segundo, laje treliçada comum, que é o que a gente conhece, com as treliças H8, trelicinha concretada e enchimento com bloco cerâmico, de lajota, né, ou EPS. Aí eu tenho outras. Eu tenho a laje tipo alveolar, que é uma protendida pré-fabricada. Eu tenho lajes treliçadas protendidas, que hoje está cada vez mais utilizado. É uma das soluções, que é uma pergunta que o Anderson perguntou. A alvenaria estrutural pode receber uma laje protendida? Pode. E a gente usa muito, tá? A laje treliçada protendida. Poderia ser a maciça protendida também. O que muda, Anderson, que tem que tomar cuidado é para que a proteção é utilizada? Principalmente, qual que é o uso principal da proteção nas estruturas de concreto armado, concreto protegido nesse caso? A principal função é resolver ELS, resolver estado limite de serviço, resolver flecha, abertura de fissura. Essa é a principal função da proteção nas nossas estruturas, tá? Ela é utilizada não unicamente para... Opa, aí voltou. Não unicamente para isso, mas principalmente para isso, né? Para resolver estado limite de serviço e, consequentemente, ela fica mais baixa. Só que estado limite último, a proteção não resolve, tá? Falando em custo, qual que é a melhor laje? Não tem melhor. Tem mais adequada a depender do vão e do carregamento e da quantidade. Então, essa resposta eu não tenho. Mas normalmente em sobrados, que eu tenho só 2 níveis, com vãos de até 5 metros, a laje treliçada é mais adequada. Se eu tenho grandes vãos, depende. Puxei, eu acho as perguntas mais, a resposta mais falada é depende. Depende, uma alveolar é mais econômica? Depende da distância que você tem da fábrica, depende do tamanho do vão, depende da disponibilidade de você içar aquilo e montar na obra. Uma treliçada protendida é mais econômica? Também depende do custo dessa treliça protendida na sua região. Embora ela seja mais cara, claro, ela acaba economizando em escoramento. Então, a treliçada protendida normalmente não precisa de escoramento, mas o que você economizou em escoramento, você gasta na treliça, que é mais caro. Então, depende, tá? Realmente fica difícil responder exatamente. Então, respondendo mais claramente a resposta para o Anderson. Dá para utilizar protendido na alvenaria? Dá, mas tome cuidado, porque o protendido é utilizado normalmente para vãos maiores. Eu não falei da laje, mas tem a laje de cubeta também, que é uma nervurada. E eu fiz uma casa, vou até postar, me lembra de postar, uma casa aqui em Paulínia, que ela era em laje nervurada. A casa, uma residência, ficou lindo, porque dá para ver as nervuras em cima, assim, e dá para usar a nervurada com alvenaria também. Mas sempre o cuidado se é grande vão, consequentemente eu vou ter momentos positivos e negativos maiores, tá? Que isso é estado limite último. E aí eu tenho que ver se a minha alvenaria, com 14 centímetros de largura, suporta esse momento nela, esse giro, né? Então, regrinha da mão direita, se ele está suportando esse momento ou não. Então, esse é um ponto, ok? Corretor Diego está comentando assim, ó, argamassa polimérica, baixa resistência em comparação com a tradicional no bloco estrutural? Vamos lá. Vou respondendo e voltando para o assunto. Essa foge do assunto, a gente responde e volta. A argamassa polimérica não deve ser utilizada para alvenaria estrutural. Ponto. Porque ela é menos resistente? Não. Ela é até mais resistente. Ela tem uma resistência à compressão maior do que a argamassa convencional. Então, por que não pode?
Porque a argamassa polimérica, exatamente essa rigidez dela, muito grande, eu não quero. A argamassa polimérica, normalmente, ela é utilizada um filetinho pequeno, quase junto com a cola, quase, né? Muito fininho. E com alta, é uma cola, com alta resistência. Na alvenaria, o que eu quero são juntas, obrigatoriamente de 1 centímetro. Junta colada muda o comportamento da alvenaria completamente, para pior. E juntas menores que 1 centímetro e muito resistentes, eu perco um efeito que eu quero, que é da argamassa absorver as deformações. Eu busco isso, eu preciso disso, que a argamassa absorva as deformações que possam acontecer na minha edificação, né? Movimentação de carga, de vento, aquela coisa toda, pequenas deformações, eu fico com a estrutura muito rígida e acabo fissurando o bloco, e eu quero que a argamassa faça isso e não absorva a tensão ser absorvida pelo bloco, tá? O Marco Pozobon tá aqui, ó, no YouTube. Em Santa Maria, Rio Grande do Sul, em Santa Maria estuda muito alvenaria, né? A gente teve aqui até o professor Girard, tá aqui um dos livros dele. Aqui é um dos livros dele. Tem outro aí também que eu gosto bastante. Tem outro ali atrás, que estuda bastante o tema. A gente até fez uma live com ele aqui no YouTube. Temos edifício de 6 pavimentos em alvenaria de BVC sob transição. O que é BVC? Em concreto protendido, obra já em finalização. Aí, ó, um excelente exemplo de laje sob transição em concreto protendido. Então, tem muitas pessoas fazendo isso. Faz uma laje mais espessa, protendida, para ela ficar um pouco mais baixinha. Bloco vazado de concreto, muito bom. E aí utiliza-se, ao invés de utilizar a viga de transição, faz uma única laje, a laje de transição. Funciona bem nesse caso, um exemplo de 6 pavimentos, tá? A argamassa polimérica pode ser utilizada até quantos pavimentos? Não pode, nem no térreo, tá? Não pode, em alvenaria não. Caramba, estou utilizando, estou iniciando a casa térrea. Se puder, fala um pouco sobre tubulação hidráulica. Pode passar pelo baldrame? No baldrame, não. Passa em cima ou embaixo. A menos que você dimensione esse baldrame para furo, que é completamente não interessante, né? Passa por baixo ou passa por cima, a tubulação. Como seria trabalhar com alvenaria estrutural e acabamento de concreto aparente nas vigas? Cara, eu já fiz, inclusive uma das casas que ganhou um prêmio internacional de arquitetura era bloco aparente com junta frisada. É questão de gosto, né? E fica bonito, concreto aparente, bloco aparente, concreto, com junta frisada, fica bem bonito, fica bem bacana. Então, é possível fazer casas de alto padrão em alvenaria. Tá, e qual que é a solução, Rangel? A solução, a ideia básica é grandes vãos, igual o colega comentou, faz uma laje protendida e, eventualmente, dimensiona essa alvenaria para receber esse vão um pouco maior. Segundo, o que a gente faz é um híbrido, no caso de alto padrão. Aonde são grandes vãos, realmente grandes, portas 5, 6 metros, janelas grandes, eu faço aquele trecho em concreto. Aonde eu tenho parede, efetivamente, e eu tenho parede com comprimento suficiente, com tamanho suficiente, ali eu faço alvenaria. A gente já fez várias aqui em Campinas assim, em condomínios de alto padrão, Santa Helena, Alphaville, porque a gente junta os dois sistemas. Já não tem que fazer alvenaria. Tá? Onde faz alvenaria, eu uso a estrutural e uso a resistência dela. Onde eu tenho grandes vãos, faço pilar, faço viga. A gente acabou de fazer, eu até mostrei uma da live na semana passada, casas assim, onde o cliente preferiu fazer assim, porque eu já tenho que ter alvenaria, aquelas que eu tenho alvenaria naquele trecho, eu uso ela estrutural, tá? Então, esse é um ponto importante. Como projetar isso, então? Quais detalhes o calculista deve atender? A pergunta que estão mandando.
O detalhe principal, é isso que eu acabei de explicar, não tem segredo. Aonde os vãos não conseguem, isso é cálculo, aí já não é parâmetro, é cálculo, tem que dimensionar. Aonde os vãos são grandes o suficientes para que eu não consiga calcular aquele vão na alvenaria, tem que calcular o momento máximo, tem que calcular a armadura que daria naquela viga de alvenaria, não passa no cisalhamento, não passa na flexão, eu uso a viga de concreto que normalmente passa, né? O concreto tem uma eficiência maior nesse sentido. E aí ali eu crio pilar, eu crio outro pilar, crio uma viga. Aonde naquela casa dá para fazer alvenaria. Eu postei, pessoal, várias casas assim no Instagram. Continua olhando meus stories que eu vou colocar mais algumas amanhã. De casas de alto padrão que eu fiz essa pergunta. Pessoal, essa casa, você acha que é concreto ou que é alvenaria? Grande parte achou que era concreto, porque tinha um detalhe de fachada, tinha um vão grande na frente, tinha um pé direito duplo, e aqui não dá para fazer alvenaria. Não, aquela casa foi em alvenaria com concreto armado, que é o que a gente chama de estrutura mista ou estrutura híbrida. Então, muita gente tem utilizado essa vantagem do material, e uma das coisas que a gente tem é que fica muito mais racional. Como o bloco é vazado, né, eu utilizo, por exemplo, essa vantagem para passar as minhas instalações elétricas. Tá? E não preciso ficar cortando depois para passar a instalação elétrica. O conduíte já vai aqui dentro, depois eu faço um furinho e puxo a caixinha, né? O João, posso mesclar com bloco tradicional, utilizar a alvenaria estrutural só para estrutural e divisão dos cômodos bloco tradicional diminuindo o custo? Pode, João, pode. E a gente faz isso, tá? As paredes que são estruturais, que eu não posso demolir, que estão recebendo os carregamentos, a gente faz com bloco estrutural. As que não têm função estrutural, que são aquelas que... Porque é um dos limitantes. O que o pessoal reclama, além de vãos grandes em casa de alto padrão? É a possibilidade do cara querer reformar isso depois. É poder quebrar algumas paredes. Casa de alto padrão, normalmente o cara quer ter essa possibilidade. Até menos que a gente imagina, porque o alto padrão já prevê a casa do jeito que ele quer, né? Não fica, vou fazer um puxadinho amanhã, hoje eu enjoei daqui, vou quebrar. Normalmente, casa do alto padrão não tem grandes alterações assim. Mas o cara quer ter essa possibilidade. Então, o que a gente faz? Algumas paredes internas, as externas não, mas internas, algumas delas, a gente prevê que seja feito com um elemento sem função estrutural. E aí pode ser o bloquinho que vocês estão acostumados, com um furo horizontal, pode ser um drywall, que é uma excelente solução, tá? Fica até mais fácil para instalações e mais leve, né? Então você pode sim, o João Vitor, fazer essa mistura, tá? Vamos ver o que mais aqui, ó. Casa, terra... O Rafael tá... Rafael, anota, Rafael. Nem casinha de cachorro. Se for alvenaria estrutural, pode utilizar a argamassa polimérica. Beleza? Se for alvenaria de vedação, pode. Vai bem, tá tudo certo. A argamassa polimérica é uma boa argamassa. É um bom material, mas não para alvenaria estrutural. Porque muda o comportamento completamente. Tá bom? Denis, pode citar algumas marcas de argamassa industrializada para assentamento tipo Matrix, da Votorantim? Opa. Que possui variadas resistências. Ele já citou, né? Ô, Denis, normalmente as concreteiras já têm isso. Agora, outros fabricantes, além da Votorantim para argamassa de assentamento, de cabeça, muitas das próprias concreteiras, eu acho que é Jofeg, eu acho, né? Jofeg, eu acho que tem alguém aí que conhece mais algum, além da Votorantim e Jofeg. Eu acho que a Quartzolite também tem. Eu vou confirmar alguns fornecedores para vocês, tá? O Cassiano está perguntando aqui no YouTube. Quando você usa esse sistema híbrido, quando a fundação você utiliza radier para alvenaria estrutural, sapatos para concreto armado? Isso, Cassiano, ponto. O Cassiano comentou uma coisa assim, ó. Se é alvenaria estrutural, não é incomum, desde que o solo permita, que eu tenha uma boa tensão superficial do solo, que eu faça a radier, onde é alvenaria estrutural, tá? Na casa.
Só que onde tem o pilar? O pilar vai direto no radier? Não, ele ia furar esse radier. Então ali, se foi possível fazer em radier, eu dimensiono a sapata com aquela tensão superficial e a face superior a mesma face do meu radier, tá? Uma sapata retangular ali, desde que esse pilar. Se esse pilar tiver uma carga ainda maior, aí tem que fazer a sapata proporcional a isso, talvez até abaixar um pouquinho. O Marcos comentou também, é bom tomar muito cuidado com a argamassa estabilizada. Tem muita argamassa, inclusive com incorporação de aro hoje, que tem tido uma boa resistência à compressão, mas que o comportamento dela ao cisalhamento, por exemplo, muda. Então, essas argamassas estabilizadas, com um ar incorporado, tem que tomar cuidado também. O bom, gente, de argamassa para alvenaria estrutural é o que a gente já conhece: areia, cimento, água e cal, tá? E uma boa proporção entre essas duas coisas. Rangel, laje maciça em loco para prédio tipo, que influencia no comportamento mecânico? Bom, lajes, a gente falou de algumas, a gente falou para sobrado. Sobrado qualquer uma, e normalmente maciça não é usado em sobrado, embora seja uma boa solução do ponto de vista de projetos estruturais, mas ali na prática, no dia a dia, gasta-se muita forma. Só que num edifício, eu repito essa forma. Então, essa questão de forma, com a diluição, essa repetição, melhora bastante isso. E na alvenaria, eu preciso distribuir melhor possível as minhas tensões. Uma laje maciça, ela é bidirecional. Eu distribuo as cargas nos dois sentidos, em X e Y. Isso melhora bastante o nosso comportamento da estrutura como um todo. Agora, um ponto importante na alvenaria estrutural, para a estabilidade, difícil a partir de 8 pavimentos, principalmente, esse é o número, a partir de 8, a estabilidade global fica difícil, em alguns casos, de ser garantida de uma maneira plena, sem poder contar com a distribuição das lajes, o diafragma rígido da laje. Que se eu pegasse isso aqui, se eu chamar isso aqui de uma laje, né? É como se fosse a resistência da laje nesse sentido aqui, tá? E não só nesse sentido aqui. E aí, essa resistência da laje maciça nesse plano aqui, ela acaba melhorando a distribuição de tensões, como as alvenarias recebem esse carregamento de vento, e isso melhora muito o comportamento da minha estrutura como um todo. Então, lajes maciças, para edifício a partir de 8 pavimentos, é a mais recomendada. A laje treliçada, ela não forma um diafragma rígido, ela forma o que a gente chama de diafragma semi-rígido, né? Piscinas em alvenaria estrutural, quais cuidados especiais tem que se tomar? Tem que se tomar cuidado nas ligações da laje fundo com a parede, na impermeabilização, principalmente nesse ponto, e na fissuração. O José Regis, boa noite. Qual que é a proporção de argamassa? Proporção, você quer dizer traço, José Regis? Depende, né? Eu tenho que utilizar a argamassa, igual o colega comentou. A argamassa, normalmente, eu acho que vocês querem uma live só de argamassa, né? Eu posso fazer outra, mas vou responder todas as perguntas que estão aqui. A gente pode fazer mais só sobre a argamassa. Porque é um dos pontos chaves mesmo na alvenaria. Lembrando que a alvenaria é a soma de bloco de qualidade, de argamassa de qualidade, grau de qualidade e execução bem feita, além de um bom projeto. Vamos lá. A resistência da argamassa, normalmente, ela é 0,7 a 1 vez a resistência do bloco. Ou seja, se eu estou usando um bloco de 10 MPa, uma argamassa vai variar entre 7 a 10 MPa. Ela tem que ser menor do que a resistência do próprio bloco e não maior. E é um dos pontos que a polimérica, normalmente, ela é maior, né? Ela é bem alta. Para atingir essa resistência que eu preciso dosar o traço em laboratório. E esse traço depende do tipo de areia, da umidade da areia, do tipo de cimento, enfim, tem uma série de coisas aí. Por isso que a gente, em projetos estruturais, sequer indica traço, e tem que ser especificado pelo laboratório tecnológico. Acho muito bom o tema. Isso aí, Camila. Estamos juntando essas informações. Juliana, Rangel, mas para essas paredes que eu vou deixar de vedação,
para o meu cliente quebrar no futuro, preciso necessariamente deixar nesses pontos dessas paredes, vigas e pilares? Não, Juliano. O que você precisa fazer para garantir? O Juliano fez a seguinte pergunta, quem está no Instagram para o pessoal acompanhar. Nessas paredes que eu vou deixar de vedação para o meu cliente quebrar no futuro, quer dizer, para que ele tenha essa possibilidade, preciso necessariamente deixar nesses pontos dessas paredes, vigas e pilares? Não. Lembra que a alvenaria de vedação, ela tem função de vedar apenas, ela não tem função de suportar carregamentos. O cuidado que você tem que tomar é garantir que isso aconteça. O que quer dizer com isso? Tem gente que gosta de um jogo de adivinha ou de mágico, né? O pessoal gosta de engana que eu gosto. O que eu quero dizer com isso? O cara vai lá, projeta essa alvenaria aqui, que está atrás de mim, por exemplo, como uma alvenaria de vedação. E eu digo no projeto que ela é de vedação. E não detalho isso adequadamente. Aí chega lá na obra, o cara executa essa parede amarrada com a outra, com o mesmo bloco e com a laje encostando nessa parede lá em cima. A carga não quer nem saber se você considerou ou não no projeto. Ela vai caminhar para aquela parede. Você amarrou junto com a outra. Você deixou a laje encostada nela, a carga vai que vai. E se você remover depois, vai fissurar, vai cair, vai redistribuir tensões. Então, o importante, Juliana, é que se você fizer a alvenaria com vedação, execute-a e detalhe com vedação. Como assim, Angel? Na ligação dessa, primeiro que você pode até utilizar o mesmo bloco, não tem problema, o mesmo bloco estrutural. Sai mais caro, mas pode. Não precisa, tá? Na ligação dela da vedação com a estrutural, não amarra as duas. Não utiliza uma amarrando com a outra. Usa ela separadinha e coloca uma telinha tipo Belgofix para ligar uma na outra. Só, a cada 2 fiadas ou 3, tá? Então, faça separado da estrutural. Segundo, lembra de fazer o encunhamento. Encunha essa parede. O que é o encunhamento? Faz essa de vedação. Se for do mesmo bloco ou for alvenaria, se a gente não fez junta de argamassa de 1 centímetro na estrutural, que é o padrão, que tem que ser assim, faz essa junta de argamassa um pouquinho menos. Faz com 0,7, 0,8 centímetros, de tal forma que quando chegar lá em cima, essa diferença da parede para a laje seja em torno de 3, 4 centímetros, pelo menos, e execute essa parede em momentos diferentes. Lembra disso, né? Primeiro, tira o escoramento da laje, passa os X dias, esse é o processo que a gente chama de vedação, de fechamento, né? Depois, em outro momento, aí houve a deformação da laje, você executa essa alvenaria e utiliza um elemento de fixação, né? Uma argamassa mais flexível, uma espuma, enfim, tem vários elementos para ligação. E tem uma live aqui com o Marcos Daniel, lá do Rio Grande do Sul também, sobre esse assunto de ligação de alvenaria com estrutura de concreto. Existe um padrão de distância de ponto de armação de grout na alvenaria estrutural? Não, isso é mito. Isso é mito, Rafael. Não tem ponto padrão. Tem que ter um grout a cada 2 metros. Não é verdade. Eu posso fazer uma estrutura inteira sem grout nenhum, desde que o meu prisma seja suficiente. Tá? Rangel, boa noite. Estamos fazendo uma laje de transição. O que é uma laje de transição, pessoal? É uma laje que daí para cima é alvenaria, daí para baixo é concreto. É uma transição de elementos, tá? Uma laje de transição plana e protendida, quer dizer, é laje maciça e é protendida, beleza. Num prédio de alvenaria estrutural. Teremos 12 provimentos sobre essa laje. Temos boa literatura sobre essa situação? Não, não temos nenhuma literatura sobre essa situação específica. Esse é um prédio, por exemplo, em edifícios altos e esbeltos. A vedação periférica, eventualmente, é solicitada como contraventamento. Aí já era, isso aí. Se a alvenaria... Aí, é que nesse caso, a gente está falando
de paredes internas, né? De vedação interna, estrutural, externa, sempre estrutural. Nunca vou usar vedação externa, porque ela vai receber pressão de vento, aí não tem o que fazer. Internamente, ela tem que ser desprezada no cálculo para resistência e considerada para solicitação e executada de tal forma como isso aconteça. De preferência, fazer inclusive um drywall, por exemplo, tá? Para que não vá tensão para ela. Ok, pessoal? Então, acho que esse é o principal ponto. Eu tenho vários colegas calculistas, e inclusive aqui no escritório, a gente feito casos de alto padrão em alvenaria e entregado uma melhor solução para o cliente, tá? O jeito errado de fazer casos de alto padrão em alvenaria é desprezar o dimensionamento correto, só isso, não tem segredo. E o jeito certo, normalmente, é onde dá para fazer alvenaria e vai bem, faça alvenaria, onde não dá, faça concreto. Poderia falar um pouco mais sobre junta prumo? O que é junta prumo? Junta prumo é quando eu faço, ao invés de fazer alvenaria amarrada, né? Sim. Eu faço ela toda uma em cima da outra, assim. Como se fosse contínuo. A alvenaria tem que ser executada assim, estrutural. Tá? Se eu fizer assim, eu estou dando uma energia de fratura gigante para as minhas na junta, é como se eu estivesse dizendo fissura aqui. Para que eu faça essa junta prumo, que tem arquiteto que gosta de fazer, e tá tudo bem, só tem de calcular para isso. Muro de divisa, por uma casa jamais, eu faria um prédio jamais, mas um muro de divisa talvez possa. Só que aí, para compensar essa junta prumo, ao invés de eu colocar uma canaleta na última fiada só, por exemplo, eu tenho que colocar uma canaleta a cada 2 fiadas, porque a distribuição de tensões piora muito. A alvenaria tende a fissurar não só nesse plano, como nesse plano aqui também, ó, muito facilmente. Então, eu estou fragilizando a minha alvenaria, permitindo com que haja fissuração nos 2 planos com muito mais facilidade. E aí, para compensar isso, tem que fazer canaletas a cada 2 fiadas. Do jeito certo de fazer é isso aqui, né? Tem que arrumar mais uns bloquinhos, ó. Se tiver algum fabricante aí, manda uns para mim aqui. Esses bloquinhos que você usa são cerâmicas também, de plástico? Não, são de cerâmicas mesmo. É de cerâmica. Esse aqui eu ganhei da Cerâmica City. E esse aqui, ó, tem até escrito a Insta do Rangel, tá vendo? Eu ganhei da Pauluse, lá do Rio Grande do Sul, lá de Porto Alegre. Tô fazendo aqui para voltar ao foco. Beleza? É a cerâmica mesmo. Pessoal, é isso. Muitíssimo obrigado. Uma boa noite a todos e até amanhã.